Tem gente que está sorrindo, trabalhando, cuidando da família, mas nem sempre está tudo bem. E uma das frases mais perigosas que alguém pode dizer é: está tudo bem, quando na verdade não está. Mas hoje o Alfa VIPcast está recebendo a presença do pastor Matusael para falar um pouco sobre toda essa questão da ansiedade, dos conflitos internos e a fé. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, minha filha. Pastor, eu vou começar com uma pergunta bem direta. É possível uma pessoa ter fé em Deus, frequentar a igreja, estar ali muitas das vezes até ativo, mas lidar com a depressão e a ansiedade? É possível, sim. Muitos estão assim. E isso é tão comum, porque tem muitos crentes que estão tomando antidepressivos, estão tomando remédios para dormir, né? Então, muitas pessoas elas estão passando por essas crises, porque elas não encontraram ainda nas Escrituras exatamente esse poder de Deus para curar, para libertá-las dessa opressão, dessa situação, desse sofrimento que elas vêm carregando, que às vezes vem lá desde a infância, às vezes até uma coisa que vem intrauterina, é uma questão familiar, uma herança familiar também, e que precisa ser quebrado. Então, assim, a gente precisa, eu digo que é uma maldição familiar. Eu uso mais esse termo para poder expressar, porque é algo que pode ser tirado, quebrado, tirado da vida da pessoa. Então, nas Escrituras, nós temos como, na palavra de Deus, encontrarmos exatamente o alívio para essas questões todas. Até porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Na percepção do Senhor como pastor, o senhor acredita que a ansiedade e a depressão podem ser consideradas falta de fé? Alguns casos, sim, tá? Outros não. Aí eu diria o seguinte, vamos começar pela depressão. A depressão ela tem várias raízes, né? Várias fontes. Uma delas pode ser física, biológica, ou ser uma situação, por uma falta de algum hormônio, ou a queda de algum hormônio, algum problema biológico que a pessoa tenha passado. Então, tem essa questão física, biológica. E tem a questão ainda também emocional, de perdas que passou, e tem a questão espiritual. E dentro dessa questão espiritual, você tem a parte que pode ser Deus tratando alguém, e também pode ser uma opressão maligna do diabo. Interessante. Dentro dessa parte que o senhor falou, que pode ser também Deus tratando alguém, o senhor consegue explicar um pouco melhor sobre isso? Sim, é quando a pessoa peca. Sim. Ela entristece o Espírito Santo. Lá em Efésios 4:31 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando a gente entristece o Espírito Santo, isso reflete na nossa vida. E isso já acontece mesmo desde Deuteronômio 28, quando fala sobre as bênçãos e maldições, a partir do verso 15 vai falar sobre as maldições. E a partir do verso 27 ao 29 vai tratar dessa situação. E uma delas é exatamente pasmo do coração, que chega ao nível da depressão, uma perturbação mental, que também pode ser uma depressão. Davi passou por isso. Davi, quando pecou com Betseba, adulterou, ele escreveu primeiro o Salmo 91, confessando o pecado, e escreveu o Salmo 32, o resultado quando ele confessou o pecado. E ele fala assim, lá no verso 4, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes bramidos, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu humor se tornou uma sequidão de estio, que é a pior seca. Então, isso é uma descrição de depressão, que ela pode ter sido causada por Deus. Então, você tem essa situação. Tem também o profeta Elias, que depois de passar um momento de vitória sobre os profetas de Baal, quando a mulher de Acabe, Jezabel, diz que vai matá-lo, ele foge, vai para uma caverna e fica lá numa depressão terrível. Então, Se assim, isolou, né? isolou, se isola. E nós temos várias pessoas na Bíblia que passaram por depressão. Jó, Jesus teve até Jesus teve um momento de depressão no Getsêmani. Então a gente precisa entender essas coisas. O próprio Jeremias. Então a gente encontra, é muito comum a gente ver isso, até mesmo nos textos bíblicos. Porque quando a gente fala sobre essa questão da depressão, né, é o que veio ali na pergunta logo no início, muita gente associa com a falta de fé porque entende que não é só por questões
de saúde mesmo, né? Uhum. Mas entende ser questões espirituais sempre para o outro lado, né? Exato. Não por talvez um tratar de Deus. E tem a parte que eu não abri, que é a questão do próprio demônio que oprime a pessoa, levando ela à depressão. Sim. Você compreendeu? Então, a gente tem essas três áreas, sendo que a espiritual ainda ela tem essas duas ramificações que a gente precisa tratar e descobrir. E ainda tem a questão da hereditariedade, que vem de família, que eu chamo maldição familiar. Se você tem familiares antepassados que tiveram depressão, a sua tendência também é de ter, E é ter muito depressão. real, né? A maldição hereditária, né? Que é o que a gente O pessoal chama maldição Aham. hereditária. Eu não gosto de chamar de Aham. hereditariedade porque eu chamo hereditariedade para mim tem a ver com genética. Sim. E aí eu falo que é uma questão assim, de familiar, Aham. uma maldição de um demônio que vem perturbando a família e que aquilo precisa ser combatido. Pastor, nós, né, estamos vivendo em um mundo onde tudo é o comparativismo. Né? A gente está sempre se comparando com alguém, às vezes com uma pessoa que a gente considera que está num nível acima. Então, assim, e isso vem muito por questão da rede social. Uhum. O senhor acredita que essa questão de se comparar, de comparar a vida, porque na rede social você posta o que você quer postar, né? Então, assim, eu posso postar os meus momentos felizes e não postar os boletos para pagar, que é o que geralmente acontece. Essa questão de se comparar, de ver a rede social, está gerando essa ansiedade, depressão nas pessoas? Isso só está acentuando, porque isso é um problema social. Sim. Nós geralmente nos comparamos. E o problema muitas vezes remonta até as nossas famílias, porque às vezes o pai, a mãe comparava com o filho de outra pessoa. Ah, porque então essas comparações, ou entre irmãos. Então, assim, a gente está sempre olhando o outro. Até porque a gente, né, os nossos olhos olham para o outro, né? Sim, então eu estou olhando não aqui, eu vejo para você nesse momento. Então eu não estou me vendo. Sim. Eu não sei se meu cabelo está penteado, se não está. Então, assim, eu não tenho a noção de como eu estou, eu tenho a noção de como você está. Então, às vezes, a gente está sempre olhando para o outro. Isso acentuou, isso agravou, porque as pessoas, às vezes, querem postar alguma coisa também para se mostrarem, para ter um grau de aceitação, sabe? Então, assim, de validação. E sendo que o maior valor que você tem é para Deus, e você mesmo deve reconhecer o seu valor. Sabe? Então, quando você se compara, isso é muito ruim. Sabe? Isso traz uma tristeza, uma angústia, traz depressão, porque você fica, porque o outro tem e eu não tenho. Sabe? Isso é muito ruim. Mas isso, eu creio que a rede social hoje só agravou algo que já existia, só acentuou, porque isso já vem acontecendo. Sabe? E como que a pessoa, né? Como que eu faço? Vamos colocar. Como eu faço para perceber que isso deixou de ser apenas um problema de um dia ruim, onde eu me comparei com alguma pessoa, e passou a ser um momento de pedir ajuda? Olha, é muito difícil porque a maioria de nós não tem. Como não se conhece, ela dificilmente vai procurar ajuda. Sim. Porque ela não consegue ver que ela está dependente, ela está criando uma dependência da rede social, está criando uma dependência dessa aceitação, dessa validação, e ela não consegue perceber que, na verdade, ela não precisa disso. Mas para até ela procurar uma ajuda, às vezes é difícil, porque ela não tem noção. E é muito importante. Agora, quem poderia ajudar são os amigos, são os familiares, alguém que dá um toque, mostrar que aquilo ali está gerando uma situação muito complicada para pessoas, entendeu? Dentro disso que o senhor falou sobre essa questão do apoio, né, da família, dos amigos, já vem para aquela questão de que a gente hoje está vivendo numa geração que sorri na internet e chora sozinha. Na verdade, hoje assim, a gente não tem tido contato. Sim. Então, nós temos muitos amigos e continuamos sozinhos. Porque está tudo muito, muito instantâneo, né? Exato. Então, essa situação, eu vi até um vídeo há pouco tempo da geração da década de 80 e tal, essas coisas assim, que a gente brincava na rua, corria, tinha colegas, amigos, então tinha o contato. Sim. Sabe? Então, assim, a gente tem perdido esse contato. A gente está muito no virtual. Sim. E esse virtual, na verdade, ele aproxima e distancia, porque aproxima, assim, a pessoa está lá do outro lado do mundo. É um ótimo, maravilhoso. Mas
a hora que você precisa do abraço, Você procura do e não tato, encontra. você não tem. Porque você criou um isolamento, você se isolou. E muitas vezes essas pessoas acabam, a gente, né, acaba se isolando no quarto. Às vezes você está numa casa que tem 3, 4, 5 pessoas, mas você está no quarto. Você se isola, a pessoa se isola, sabe? Então, nós estamos criando uma dependência. Isso está gerando um problema seríssimo, psicológico, emocional, Sim. sabe? Gerando uma dependência, como que fosse até uma serotonina, uma dependência do hormônio da alegria, da felicidade, de algo, sabe? Uma produção de alguma coisa assim para uma satisfação. Interessante, pastor. O senhor falou sobre o vídeo, deve ser até numa série, numa sequência de vídeos que está circulando, né, ali no Instagram. E eu vi também Lembra daquele videogame que tinha o joguinho do Super Mario? Uhum. Aí os meninos falando, né? Vídeo de inteligência artificial, mas estava falando assim. Eu fiquei sabendo que no futuro eu vou poder jogar com vários amigos sem que eles estejam aqui na sala da minha casa. Só que nessa época do jogo, né, do Super Mario, era aquilo. Tava todo mundo sentado junto, jogando, esperando a vez. Tipo assim, agora é a vez do pastor. Exatamente. Não, vai perder, aí vai minha vez. Quando uma pessoa ganhava, muitas vezes a gente ficava bravo. Não, poxa, mas eu quero jogar. Tinha aquele contato. Então, até as nossas crianças hoje, se for olhar por esse lado, não tem esse mesmo contato que a gente teve. Verdade. Né? E eu acredito que isso está gerando também, já desde dos pequenos, essa questão da ansiedade, né? Muito forte. Gera uma ansiedade. Até porque, como não brincam, não correm, não geram esse contato e até uma produção de energia, gasto da energia e tal, está gerando esse isolamento social. Sim. Antes de seguirmos para a nossa próxima pergunta, eu preciso lembrar que esse podcast tem o patrocínio oficial do Parque Filadélfia. Isso mesmo, gente. Ó, e o Parque Filadélfia, agora em setembro, a partir da próxima semana já, vai estar funcionando simultaneamente na cidade de Muriaé e também de Manhumirim, tá? Em Manhumirim vai estar funcionando lá no Jubileu, começa dia 7 ao dia 14 de setembro. E em Muriaé, o Parque Filadélfia também vai participar da festa, que agora está em um lugar novo. Então, ó, reúne a família e vai se divertir no Parque Filadélfia. Pastor, agora eu quero fazer um pedido do senhor muito especial. E nesse momento eu gostaria que o senhor, assim, esquecesse por um momento que nós estamos num podcast, que tem as câmeras nos filmando, e que o senhor direcionasse a palavra para quem está nos assistindo agora. Para aquela pessoa que está cansada, sobrecarregada, mas que não quer admitir Ansiosa. que está. Que quer o tempo inteiro falar que está tudo bem, porque não quer mostrar sua fraqueza. Então, eu gostaria que o senhor deixasse para ela uma mensagem, para aquela pessoa que não sabe mais o que fazer. Se o senhor pudesse estar olhando nos olhos dessa pessoa agora, o que o senhor diria para ela? Bom, primeiro que tem saída, que ela não está sozinha. E como solucionar isso? 2016, quero só contar uma historinha rápida aqui. Muitas pessoas, líderes religiosos, pastores, missionários, pastoras, suicidaram. E eu fui questionar a Deus por que essas pessoas estavam suicidando. E eu fui questionar a Deus porque aquilo queimou meu coração e eu questionei. E a resposta que Deus me deu foi assim: eles não têm ido ao meu filho. Então, a resposta, quando você estiver cansado, sobrecarregado, a saída é ir a Jesus. Eu estou falando isso para você de todo o coração. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio quem dá é Jesus, para quando você está cansado. Até físico. Então, quando você está sobrecarregado, quando você está oprimido, vai a Jesus. A primeira coisa que você vai fazer é ir a Jesus. E, geralmente, esse cansaço pode ser fruto até de uma ansiedade. Você está ansioso. Como resolver a ansiedade? A ansiedade tem como você resolver. E a ansiedade, ela é resolvida quando você vai a Deus Pai. Você se humilha na presença do Senhor, reconhece que Ele é tudo que você precisa e que você não é nada sem Ele. E você lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Lá em 1 Pedro 5,7 diz exatamente isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
E você que está com medo, a Bíblia também trata o medo. E isso que eu acho tremendo e maravilhoso na palavra do Senhor. Um dia Deus me disse que Ele é o Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. E a gente só fica na sofrência porque quer. Porque Ele é o Deus de toda consolação. Então, lá em 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, você entrega o medo para o Senhor e pede Ele para lançar fora esse medo. É imediato. Essas coisas, o alívio vem imediato, de Jesus vem alívio, vem uma paz. Quando você lança a ansiedade sobre Deus, você sente uma paz, uma tranquilidade, algo assim sobrenatural. E também quando você entrega o medo. Aí você perde esse medo, essa coisa sai da sua vida. Então, assim, quando Jesus veio trazer vida, Ele veio trazer vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, está tudo ali na palavra. É a palavra. Vai até Deus, vai até Jesus, que você vai encontrar o alívio que você precisa. É isso. Talvez você tenha chegado aqui nesse vídeo sem ir na barra de pesquisa e procurar. Eu quero que você saiba que, muitas das vezes, uma conversa como essa não é a solução de todos os seus problemas, mas ela pode ser o início do pedido de ajuda. Então, pega esse vídeo, encaminha para aquela pessoa que você sabe que está precisando de ouvir mais de Deus, de entender que não precisa estar bem todos os dias e que pode, sim, pedir ajuda, pedir um abraço amigo. Pastor Matusael, muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando. Eu que agradeço ter estado aqui com vocês. Foi muito bom.